o que é uma narrativa, já que no meu livro estou fazendo uma análise narrativa do texto do Juízo Final. Então, narrativa pode ser definido como um enredo localizado num espaço e tempo, sendo que tem personagens que desenvolvem uma ação. Personagens que desenvolvem uma ação. Então, é uma história que tem personagens que desenvolvem uma ação localizada num lugar e localizada num tempo. Né? De onde vem essa característica de se contar histórias? Bom, os entendidos aí vão afirmar que desde que o ser humano é ser humano, ele conta e reconta histórias, porque ao contar histórias, o ser humano está demonstrando e criando a sua própria identidade. Então, por exemplo, as culturas antigas, por que papai e mamãe, por exemplo, contam história para os seus filhos, contam história dos avós, dos bisavós, etc. Ou seja, para transmitir a sua tradição, para transmitir a sua identidade. Né? Então, e o ser humano gosta de contar histórias, né? Adora contar histórias. Né? Ou seja, do ponto de vista, por exemplo, da pragmática, os estudiosos vão dizer que o ser humano conta histórias com a finalidade de convidar os outros a agirem. Então não é gratuito, não é somente para transmitir um conhecimento, mas ao contar uma história, aquela história normalmente tem alguma moral, alguma lição que convida as pessoas a agirem. Do ponto de vista filosófico, contar histórias faz com que a pessoa crie e reforce a sua própria identidade. A identidade humana é expressa por meio das histórias que ela conta. Né? Então, desta maneira, a própria vida da pessoa, como a realidade que a circunda, vai adquirindo significado pelas histórias que ela conta. E ao contar histórias, o ser humano também é capaz de compreender a realidade que o cerca, a realidade que o envolve. Né? Então, é uma forma de dar significado e sentido à própria vida, aos fatos que lhe acontecem, de transmitir a tradição herdada dos passados, de criar e fortalecer a sua própria identidade, transmitindo-a para os demais. E quem conta a história não conta uma história de forma gratuita. Ele quer convidar o leitor, o ouvinte, a uma ação.